Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a São Miguel das Missões. Vou contar para vocês a dificuldade que é acessar esse lugar. Mas agora eu já estou aqui, eu estou diante da bilheteria. Parece que está tendo uma palestrinha lá dentro. E eu vou comprar meu ingresso e adentrar as ruínas de São Miguel Arcanjo. Bom, a entrada foi gratuita, não sei nesse momento se é uma coisa especial. Eu tinha visto no site que tinha um valor bem baixinho, 5, 10 reais, mas tá gratuito. Mas tem um jogo de luzes que eu não vou assistir, que pode ser cobrado. Ele tá gratuito até às 18 horas, aí depois é pago porque você assiste o jogo de luzes. Mas os horários que eu combinei com o rapaz que me trouxe não me permitiriam assistir. E eu acho que é uma coisa que fica num limiar entre o interessante e o cafona. Eu li muitas mensagens elogiosas e outras um pouco desanimadas em relação a ele. Vamos entrando na redução. Eita, o cachorrinho tá de boa aqui, ó. Mas para além da entradinha que a gente tem ali, aqui está o motivo principal, né? A igreja de São Miguel Arcanjo, que é o que sobreviveu de uma estrutura que era muito maior, mas tem poucas pedras aqui do lado. Eu vou contar toda a história, né? Mas um dos grandes problemas enfrentados aqui após a destruição da redução foram os saques também. Muita gente utilizou do material que tinha aqui para fazer as suas casas nas comunidades próximas. Mas para quem assistiu o vídeo recente do Embu das Artes, já viu eu mencionando ali, o Embu foi uma redução jesuíta, mas eu prometi que eu ia fazer uma visita em breve aqui para essa região e ia trazer mais detalhes dessa história. Então a questão é a seguinte: os jesuítas foram representantes da Igreja Católica que entre os séculos 17 e 18 vinham para a América do Sul com a missão de catequizar os indígenas. Mas não era uma catequização apenas com a questão do domínio católico ali. Havia também uma questão social importante de proteger os indígenas das ameaças, né, que as coroas portuguesa e espanhola acabavam trazendo para eles. Então esses indígenas que trabalhavam aqui nas reduções, que se convertiam ao catolicismo, além de acabarem fazendo essa transformação religiosa, estavam protegidos da possibilidade de serem capturados, de serem escravizados. Isso fez com que as missões fossem constantemente ameaçadas por bandeirantes e, em determinado momento, pelas próprias coroas portuguesa e espanhola. Mas o detalhe é que durante a existência dessas reduções, tanto aqui, essa foi uma das maiores em território hoje brasileiro, mas tem na Argentina, no Paraguai, talvez eu vá visitar algumas delas, mas elas foram comunidades muito ativas e muito fortes, né? Mais do que a questão simples da catequização, havia aqui todo um sistema social muito bem elaborado, em que é menos uma utopia perfeita, como algumas pessoas tendem a vender, a ideia de uma sociedade completamente horizontal e socialista. Não diria que é exatamente isso, mas enfim, era uma sociedade em que os índios possuíam grande autonomia, exceto a questão da conversão religiosa. Os índios se convertiam por vontade própria, então eles não eram capturados pelos jesuítas com o dever de se converter. E aqui, além da questão da catequização, havia todo um sistema produtivo, né? Toda uma questão de produtividade agrícola, toda uma questão de desenvolvimento cultural, musical. Tem até um músico importante que visitou aqui a região das Missões no período, que vai dizer que mais do que o desenvolvimento cristão, havia uma transferência de cultura erudita
fantástica, assim. Então os indígenas aprendiam música, aprendiam a tocar instrumentos, aprendiam a desenvolver orquestras, tudo dentro, sim, de um padrão mais europeu, de cultura erudita, mas ainda assim era admirável o desenvolvimento do que se fazia aqui. É óbvio que isso incomodou, não tanto a igreja, que estava conquistando fiéis numa época de reformas protestantes, né? Mas principalmente as coroas, por ter ali dentro das colônias sociedades organizadas que eram basicamente independentes em relação à coroa. Era difícil de você mensurar impostos e tentar cobrar qualquer coisa ali em cima delas. E as coroas, principalmente em cima da figura dos bandeirantes, pressionaram isso durante toda a sua existência. Mas vai ser em 1750 que, com o Tratado de Madrid, um acordo entre as coroas portuguesa e espanhola, eles decidem que essa região deveria ser completamente desocupada pelas reduções. Eles chamam de reduções, né? Missões ou reduções dos jesuítas, no caso. Na ocasião do Tratado de Madrid, as coroas espanhola e portuguesa vão chegar a um acordo. Parte dessa região aqui, inclusive a redução de São Miguel Arcanjo, onde estamos, se torna território português, e Portugal cede a colônia do Sacramento, que hoje é uma cidadezinha no Uruguai, para a coroa espanhola. Assim, nessa parte aqui, a coroa portuguesa poderia agir da maneira como quisesse, né? Poderia explorar as reduções da maneira como quisesse. A informação histórica mais precisa é de que a repressão da coroa espanhola foi muito mais violenta naquelas que estavam em territórios hoje argentinos e paraguaios. Mas isso não é uma justificativa de que a coroa portuguesa não tenha sido violenta na sua forma de desocupar aqui. Um detalhe importante, uma curiosidade, é que os indígenas que trabalhavam aqui sabiam das ameaças que eles sofriam, eram basicamente constantes, e eles eram treinados pelos próprios padres jesuítas com armas de fogo para resistir. Então essa operação toda foi bastante sangrenta e os indígenas não eram passivos e ficavam aqui como se fossem meras vítimas, não. Eles guerrearam e tentaram lutar pela manutenção do seu território. Foram derrotados, é verdade, tanto que hoje sobram apenas ruínas, mas eles honraram o nome, né, das reduções. Um nome muito importante aqui no Brasil, aqui na São Miguel Arcanjo, é Cepé Tarju. Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo para ficar mais claro. E ele foi inclusive tombado em 2009 como um herói nacional, e repetia a frase de que essa terra tem dono e por isso, né, as coroas portuguesas deveriam se retirar daqui, e lutou bravamente, apesar de ter sido morto em combate e ter acabado, né, a própria morte dele sido um símbolo de virada da derrocata Guarani, né? Nessa fase que ficou conhecida como as Guerras Guaraníticas. Aqui atrás de mim está a arquibancada onde o pessoal vê o show de luzes, e tem aqui, ó, todas essas coisas cobertas de lona verde são os alto-falantes, né, para fazer o som. Ali na frente, deixa eu chegar mais próximo aqui, ó, tem outras lonas que são os holofotes que jogam as luzes em cima da fachada da igreja. Eu estava aqui contando a história para vocês, esperando um grupo grande de passeio guiado desocupar a igreja ali, mas parece que isso não vai acontecer. Na verdade, eles acabaram de entrar na igreja. Estavam ouvindo alguma explicação do lado de fora. Mas vamos ver de perto a impressionante fachada que sobrevive da igreja. Mas a própria lateral aqui já mostra pra gente que, para além da igreja, né, que tá aqui do lado de cá,
a ocupação ia muito além, né? São ocupações, as seduções eram pequenas a princípio, né? Mas elas vão desenvolvendo, os indígenas vão se abraçando a causa e vivendo nessas comunidades. E aqui especificamente chegou a ter 7.000 pessoas no seu auge, né? Quando tinha o maior número de pessoas vivendo aqui. E tudo isso sobrevivendo à base dessa produção agrícola aqui nos campos ao redor e da produção cultural e da dinâmica jesuíta cristã que existia na comunidade. Uma curiosidade que eu acho que eu ainda não mencionei: os principais grupos indígenas que viviam nessas missões, nessas seduções, eram os guaranis, mas não eram só. Outras tribos também vieram e se converteram. Além do passeio guiado, que ainda está ocupando a maior parte ali, estou esperando um pouco para fazer gravações dentro da igreja, tem uma debutante tirando fotos ali para o book de 15 anos dela. Ali na porta da igreja, ela estourou esse negócio faz uma fumacinha rosa para gerar um efeito na foto. Matou todo mundo de susto. E tem uma galera indígena, aparentemente mora aqui dentro da ocupação, que hoje é o sítio arqueológico. Olha, eles têm umas pecinhas de artesanato que eles levam ali na frente para vender. Vamos enfim entrar. Olha, essa aqui era a fachada do altar, enorme, né? Isso aqui abrigava 7.000 pessoas em missas dadas pelos jesuítas em determinados períodos, né? Talvez nem todos se reunissem ao mesmo tempo aqui, mas é possível que em determinadas celebrações, sim, o ápice se organizasse nesse espaço colossal. Hoje não tem mais telhado, mas é impressionante, né? Ainda que seja hoje uma ruína, não mais que isso, né? O nível de preservação é impressionante. Olha, ainda é um lugar impactante de se ver. Vou pegar o fundinho aqui, ó. O altar principal ficaria aqui e tem uma parte de trás. Ali dentro daquela salinha o pessoal do passeio guiado tá vendo um videozinho. Então não vou lá filmar não. Mas parece que isso era um pátio, né? Aqui nessa parte. Ó, são os holofotes mesmo que vão jogar os efeitos de luz. Algumas informações técnicas do passeio. A maior cidade aqui da região é Santo Ângelo, tem aeroporto, é o principal hub rodoviário que você vai pegar. Ela fica a 55 quilômetros aqui de São Miguel das Missões, que é uma cidadezinha minúscula. É muito difícil de você organizar outra forma de vir para cá, porque São Miguel das Missões fica 15 quilômetros para dentro da estrada principal. Então o máximo que você consegue chegar ali de maneira mais fácil, mais espontânea, é no trevo. Não existe mais ônibus. Tinha uma linha que ligava Santo Ângelo aqui com São Miguel das Missões, mas ela não existe mais desde a pandemia. A justificativa é por causa do prejuízo, né, que a pandemia teria causado na empresa de ônibus. Então hoje você acaba ficando refém de alugar um carro, é uma possibilidade, ou de pegar um táxi, um transporte pago qualquer. Eu olhei com a agência, uma facada, pediram um olho da cara para trazer a gente aqui, mas aí envolve aquela tudo, né? Com guia, com isso, com aquilo. Eu consultei taxistas enquanto eu ainda estava em Uberlândia, e chegando aqui hoje, o Uber que me levou da rodoviária até a hospedagem me propôs me trazer por R$200. Foi o valor que eu achei mais interessante e aceitei. Acho bem mais difícil para quem não está com carro próprio visitar isso aqui por um valor muito menor. O que acaba, na minha opinião, sendo
uma coisa desestimulante. É longe pra caramba de tudo. Chegar aqui é difícil de qualquer lugar, mesmo de Porto Alegre, chegar em Santo Ângelo no caso. Você não tem transporte público para cá, e essa é a menor das missões, das principais missões jesuítas. Tem missões na Argentina e no Paraguai que eu já visitei, e talvez eu vá visitar agora de novo para trazer para o canal, pelo menos uma das duas, e elas são maiores inclusive do que aqui, e acaba sendo mais fácil de visitar para quem está, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Enfim, elas têm hubs mais tranquilos. Essa aqui é a Cruz de Lorena, a cruz que foi adotada pelos jesuítas como símbolo das missões, e ela tem esses 4 braços para simbolizar fé redobrada. A ideia é que a fé nesses espaços era ainda maior do que a da igreja tradicional. A bondade envolvida aqui era ainda maior do que a da igreja tradicional. E hoje ela é usada como símbolo turístico aqui da região. Ela pode ser vista em vários lugares. É dito ali na frente que em 1938 o Lúcio Costa esteve aqui e organizou a preservação do sítio. Inclusive, ele criou esse espaço meio que de museu para salvar as peças. Todas essas peças são de anjos, né? São peças religiosas em sentido cristão, que eram produzidas pelos indígenas no trabalho manual deles aqui. Um pouco de reflexo no vidro, né? Ó, até o Lord Voldemort foi representado aqui. Ó, os indígenas vêm pra cá e vendem os seus artesanatos aqui, ó. Bom, gente, para fechar o vídeo, eu tô de volta a Santo Ângelo, que acabou se tornando a minha base. Foi o lugar mais fácil que eu me organizei de estar. Eu e a minha Polar. Você vem ao Rio Grande do Sul, tem que tomar uma Polarzinha. Eu gosto dessa cerveja. Tem gente de vocês aí do Sudeste e tal que não gosta. Aqui ela é patrimônio. Mas aqui na praça principal tem a Catedral Anglo-Anglicana, que recria a Catedral de São Miguel Arcanjo como ela era no seu esplendor. Ó, essa parte de trás, central, além das torres, a gente consegue observar lá, né? Ainda hoje. Essa parte da frente não. Ela deve ter sido derrubada. Mas ela tem uma proposta de recriação fiel da arquitetura da igreja, ó, de como ela era nos seus tempos áureos. É um pouquinho de interesse turístico para Santo Ângelo em si, e para a maioria das pessoas vai ser no máximo um hub. Quero lembrar vocês de deixar a curtidinha de vocês, se inscrever no canal se não for inscrito, e um brinde de Polar. Até o próximo vídeo, não sei onde vai ser. Tchau! Não, mais um detalhezinho antes da gente fechar esse vídeo. Aqui você pode tomar a sua água, se hidratar, mas é um chimarródromo. E tem água quente que sai daqui, e é quente mesmo, tá? Não sei como que eu vou comprovar pra vocês isso por vídeo, mas eu botei a mão e tive que tirar muito rápido. Um chimarródromo aqui, diante da Catedral de Santo Ângelo. Tem até um pedacinho de... Não tem, a explicação já era. Um pedacinho arqueológico mantido aqui. Não são mais do que pedras e tá muito embaçado o vidro. Enfim. Agora sim, quero lembrar-lhes da curtidinha, de se inscrever no canal se não for inscrito. E um beijo, até o próximo vídeo, que eu não sei onde vai ser. Tchau!